gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Tretas e Curiosidades de Hollywood nós vamos voltar à década de 40 e falar de um clássico dos tempos dourados de Hollywood, isso mesmo. Eu sei que naquela época era a Segunda Guerra Mundial, tinha o nazismo e o fascismo rolando no mundo, a Europa estava a maior bagunça, mas estreou nos Estados Unidos Casablanca, em 1942. Eu sou apaixonada por esse filme, quem não sabe é um dos meus filmes favoritos, se não o favorito. Eu acho esse filme lindo, tem uma fotografia maravilhosa, é um filme preto e branco, mas ele é um filme que não é entediante, você consegue se envolver com a história do início ao fim. Então ele também fala muito sobre o amor à pátria e a escolha que um homem tem que fazer entre a sua pátria e o amor da sua vida. Então, gente, o final eu não vou falar porque eu nunca falo. Mas teve 2 finais que foram filmados e só um foi escolhido. Eu vou contar um pouquinho o que aconteceu com o segundo, que não foi escolhido. Mas o que é mais interessante desse filme, gente, é porque naquela época também já tinha treta, já tinha curiosidade, e muita coisa aconteceu durante as filmagens desse filme. Eu tive o primeiro contato com Casablanca em 2016, quando o meu professor de História do Cinema Americano na faculdade nos apresentou esse filme e outros filmes também preto e branco da década de 20, 30, 40 e eu tive que fazer alguns relatórios contando também o que eu achava do filme, fazendo até algumas críticas. Então, eu tive meu contato com Casablanca, Citizen Kane e entre outros. Mas o que eu posso dizer de Casablanca, gente, é como eu falei, a fotografia maravilhosa, eu adorei os ângulos de câmera também, eu achei muito interessante porque trouxe mais intensidade para o filme de uma certa forma. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as curiosidades que teve no filme. Eu não vou falar muito de cena e nem nada, porque isso vai ficar para um próximo momento em um outro quadro que a gente tem aqui no canal, quando eu vou começar a falar de cada filme com mais profundidade e também falar um pouquinho o que eu acho do filme, dando minha opinião mais técnica. Mas, gente, o que eu posso dizer do filme é que ele é fascinante, mas as tretas sempre acontecem em todos os filmes de Hollywood. Por incrível que pareça, sempre tem gente doente, sempre tem um ator que não gosta de olhar pra cara da atriz, ou uma atriz que não gosta de olhar pra cara do autor, ou dá problema com o roteiro, ou dá problema com a produção. Aqui deu de tudo. Então, o que acontece? O roteiro ele passou por muitas mudanças, até mesmo quando estavam fazendo as filmagens. Teve algumas cenas que foram reescritas no mesmo dia que foram filmadas. Então, eles reescreviam as cenas e botavam para os atores memorizarem e depois fazer a filmagem. Como eu falei já aqui para vocês, roteiro, gente, é só uma base. Muitas vezes ele acontece algumas adaptações. E em Casablanca teve várias. Outra coisa bem interessante, gente, é que tem uma cena que toca uma música As Time Goes By, que é o Sam que toca no piano. Só que esse piano, gente, é uma réplica do piano do filme O Pecado, de Madeleine Claudette, de 1931. Então eles usaram uma réplica daquele piano. Outra coisa bem interessante, gente, é que, como eu falei, teve 2 finais pro filme, correto? Então, um deles eu não vou contar porque é o final mesmo do filme, mas o segundo final é muito interessante porque mostra a fuga de Isa e Rick para a Libélia. Então, eles não fugiram, tá? Aconteceu outra coisa no final que, na verdade, eu vou ser bem sincera, eu chorei um pouquinho porque eu queria que eles tivessem ficado juntos. Bom, eu já falei o que aconteceu, né? Pois é, eles não ficaram juntos. Mas tem um motivo principal que eu não vou falar que fez isso não acontecer, deles ficarem juntos. Então, outra coisa bem interessante, gente, é que a Ingrid Bergman não era para ser Isa. Isso mesmo, era para ser outras atrizes que eles tinham escolhidos, mas acabou que a Ingrid foi a escolhida. Mas tem uma coisa bem interessante, gente. A Ingrid não gostava de trabalhar com o Paul Hengrit, porque ela achava ele um tanto entediante como ator. Isso mesmo, ela não gostava da atuação dele. Ela gostava de trabalhar com Humphrey Bogart. Ela achava o Bogart um pouco mais simpático e mais fácil de trabalhar. E o Bogart é que fazia o Rick. Outra coisa bem interessante, gente, é que tem uma frase no filme He's looking for you, kid, que na verdade não estava no roteiro. Quem criou essa frase de forma de improviso foi o Bogart.
e a direção e produção acabou aceitando e colocando ela no filme, que ficou, na verdade, como uma frase clássica. Todo mundo sabe dessa frase, essa frase é muito conhecida mesmo, e todo mundo faz referência dessa frase para com o filme. Outra coisa bem interessante, gente, é que sempre tem alguém que fica doente no meio das filmagens, né? Todo filme que eu trago aqui pra vocês, sempre tem alguém que ficou com pneumonia, quebrou o pé, quebrou a mão e por aí vai. Mas então, gente, aqui não é diferente. Então, dessa vez foi a vez do Peter Lorre. Ele estava doente durante as filmagens, só que ele não parou de trabalhar também. Ele é igual o Daniel Day-Lewis, né? Ele adorava trabalhar, então ele continuou nas filmagens. O problema, gente, é que ele acabou esquecendo muitas das falas. Isso dava um pouco mais de trabalho para a direção, porque ele esquecia as falas. Isso fazia com que a direção tivesse que parar a gravação, ele memorizar as falas de novo e eles voltarem a gravar. Isso acabou causando um pouco delay nas filmagens. Como eu falei também no início do vídeo, o mundo estava vivendo um período guerra. Isso mesmo, o mundo estava no meio da Segunda Guerra Mundial, onde tinha a situação do nazismo e o fascismo. Então o filme ele traz muitas referências da Segunda Guerra Mundial. Ele é um filme um tanto quanto político, mas ele não deixa ficar chato, porque ele traz algumas referências políticas, mas ele consegue dar uma quebrada nessa parte toda de política para não ficar muito monótono. E ele consegue trazer um amor impossível também entre o Rick e a Isa, e faz com que também tenha a situação do Victor, que é o marido da Isa, só que tem uma história por trás entre o Rick e a Isa, que eu não vou contar pra você. Se você não viu o filme, você tem que ver. O filme tem esse triângulo amoroso com a história da guerra e também tem a história do nazismo, que também traz algumas situações do nazismo para o filme. O que é bem interessante, porque traz assim uma forma bem americana de contar a guerra também. Então é bem interessante de ver o filme, porque você consegue ver o que estava acontecendo naquela época, como era vista a guerra de uma forma mais da população, vamos dizer assim, e o que as pessoas que têm um pouco de poder, falando de uma certa forma, né, que tem um pouco mais de poder, um pouco mais de status, podem fazer para ajudar as pessoas, e o que elas têm que fazer como escolha muitas vezes, que é o caso do Rick, porque o Rick, na verdade, ele teve que escolher entre o amor à pátria ou o amor da sua vida. Então, gente, é um filme muito bom, é um filme muito interessante. Eu sei que muitas pessoas às vezes dizem, é mais um filme americanizado falando sobre guerra, sobre o amor aos Estados Unidos. Mas não, gente, não é só isso não. Ele traz muitas coisas da Europa também. Ele é um filme que ele tem um lado sentimental muito forte também. Então ele é um filme muito interessante de se ver. É um filme, como eu falei, em preto e branco, mas ele não é um filme cansativo. Ele é um filme um pouco longo, vou dizer que ele é um pouco longo, mas ele é um filme muito interessante de ver. E se você prestar bastante atenção, você vai conseguir entender as escolhas que o Rick teve que fazer para conseguir chegar até o final do filme e ter o resultado que teve. Eu até prefiro o final que foi escolhido para o filme do que se tivesse ele fugido com a Isa para a Libéria. Vou te falar que eu acho que não ficaria bom. Eu acho que pelo contexto do filme, por tudo que está no roteiro e tudo que foi filmado, eu acho bem interessante. Eu acho que os ângulos que eles escolheram foi muito bom. Eu acho que toda a parte de fotografia, o diretor de fotografia foi muito bom nisso. Eu acho que foi muito inteligente nas escolhas que ele fez. Então eu acho que ficou muito apropriado para o filme da época e para a mensagem que eles queriam trazer. Então eu super indico também Casablanca para você assistir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo que eu fiz agora, contando um pouquinho mais de curiosidades. Como eu falo pra você sempre, toda série, filme ou qualquer programa de Hollywood sempre vai ter uma treta, sempre vai ter um ator que não gosta de falar com uma atriz, ou uma atriz que não gosta de falar com um ator, ou vai ter problema com o diretor, ou vai ter problema com produção, enfim. Foram esses os problemas e as curiosidades e tretas que Casablanca teve, até que não foi tantos, né, gente? Se a gente for parar pra ver outros. Mas enfim, a semana que vem eu volto com mais alguma treta, curiosidade de Hollywood. E você que ainda não se inscreveu nos 2 concursos que o Grupo Hoffman Litera e a Anne estão em abertos, eu vou deixar abaixo também toda a descrição. Eu te vejo a semana que vem. Tchau, tchau!